Olá pessoal, o meu nome é Anderson André e esse é o segundo vídeo do nosso canal UAU Eletrônica. No primeiro vídeo nós aprendemos o que era e para que servia um protoboard. Hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos para a bancada e vamos aprender então a utilizá-lo. Bem pessoal, então nós vamos começar avaliando como nós podemos fazer a conexão de uma fonte de alimentação externa aqui no protoboard. Eu sugiro sempre o uso de fiozinhos já com conectores, porque isso facilita muito a nossa vida. Mas se você não tiver, você pode usar um fio de cabo de rede ou coisa semelhante. E uma dica sempre importante é utilizar fio com cores compatíveis. Então, para a alimentação positiva do seu circuito, use fiozinhos vermelhos. Para alimentação negativa, preferencialmente fiozinhos pretos. Então eu vou colocar aqui neste borne o meu primeiro fiozinho e vou conectar, por exemplo, nesta linha vermelha do protoboard. O meu fio preto, no borne preto, sempre tomando cuidado para não prender pela parte plástica. Então esse fiozinho fica aqui na minha coluna azul, que seria o negativo da alimentação. Então, por exemplo, se eu desejar alimentar um simples resistor a partir desta fonte, eu posso conectar um dos lados na mesma linha, ou melhor, na mesma coluna onde eu já conectei a alimentação positiva, conecto o resistor numa outra linha do protoboard. Vejam que este ponto está distante da coluna da alimentação negativa. Para a gente poder fazer isso, eu pego um outro fiozinho e faço então a minha conexão. Assim eu posso fazer a alimentação com uma fonte externa, então trazendo a energia para o meu circuitinho, sempre tomando cuidado em observar a polaridade. Então aqui nós já temos um resistor alimentado pela fonte externa. Bem, para eu ter certeza, então, se esse circuito está de fato funcionando, eu posso, por exemplo, usar um LED, uma pequena lâmpada, que vai acender se a coisa estiver corretamente conectada. Então, eu vou soltar esse fiozinho marrom que eu coloquei aqui, vou colocar na mesma linha do resistor um dos terminais do LED, e vou alimentar do outro lado, e a gente vai ver, então, que a lâmpadazinha acendeu. Se eventualmente eu interromper o circuito em qualquer um dos pontos, ele vai parar de funcionar. Outra dica importante, eu nunca posso colocar os dois terminais do mesmo componente numa mesma linha ou coluna. Como, por exemplo, eu vou pegar os dois terminais da minha pequena lâmpada e vou colocar aqui na mesma linha do resistor. Se eu fizer isso e fizer a conexão, a lâmpada não acende, porque eu estou fechando um curto embaixo da lâmpadazinha. Então imagine que você queira associar dois resistores em série. Como eu poderia fazer no protoboard? Eu posso, por exemplo, colocar um dos resistores nessa posição e para que o segundo resistor tenha contato com aquele terminal do primeiro resistor, eu tenho que colocar num dos furinhos da mesma linha. E assim nós temos dois resistores em série. Se eu desejar alimentá-los, eu posso muito bem, então, trazer a alimentação através dos cabinhos externos, como nós vemos aqui neste momento. Então, nós temos dois resistores associados em série. Agora, imagine que você queira colocar um resistor em paralelo a algum dos resistores que a gente já tem no circuito. Vamos imaginar que esse aqui seja o R1, o R2 do nosso circuito, eu quero colocar no terceiro resistor. Como eu devo fazer? Eu devo colocar, então, os dois terminais deste novo resistor junto aos terminais do resistor original. Então, por exemplo, na mesma linha aqui eu coloco o primeiro terminal e na mesma linha aqui de baixo eu coloco o segundo terminal. Então, nós teríamos aqui um resistor em série com dois resistores que estão em paralelo. Bom, pessoal, uma outra dica que é bem importante que tenhamos para utilizar adequadamente o protoboard é relativa ao uso dos transistores. Eu tenho aqui comigo uns 3 modelinhos de transistores e eles muitas vezes causam certa dúvida na hora da conexão, porque eles sempre têm 3 terminais muito próximos
E às vezes o sujeito que vai utilizá-lo imagina que possa colocar os transistores nessa condição, por exemplo. Lembrando então que internamente as linhas são interligadas, se eu colocar todos os terminais na mesma linha, eles vão estar curto-circuitados. Isso vai ser um grande problema, o seu circuito não vai funcionar. Então a dica é sempre colocá-los nessa posição, de tal maneira que cada um dos terminais do componente fique alinhado com uma das linhas de conexão. Então, por exemplo, aqui eu ligo no primeiro terminal do transistor, aqui no segundo e assim por diante. Bem, pessoal, e a nossa última dica é relativa à utilização do protoboard com circuitos integrados com esse tipo de encapsulamento, conhecido como DIP ou Dual Inline. Um erro muito comum de quem começa a utilizar o protoboard com circuito integrado é colocar o circuito integrado numa situação como essa, onde cada terminal de um dos lados fica curto-circuitado com o terminal do outro lado. Para evitar esse problema, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos usar esse espaço central aqui do protoboard, onde eu não tenho conexão de um lado com o outro. Então, se eu colocar esse circuito integrado aqui, por exemplo, eu tenho a condição correta de utilização. Então, por exemplo, este primeiro terminal de circuito integrado conectado neste fio branco está isolado do terminal do outro lado que está conectado no fio marrom. Bem, mas se você ainda tiver alguma dúvida a respeito de como utilizar o protoboard, pode dar uma olhadinha no nosso livro, o Práticas de Eletrônica Analógica, onde você vai encontrar mais algumas informações. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo e nos vemos em breve aqui no laboratório do UAU Eletrônica.